Fala galera, vamos para a segunda parte do vídeo hoje. Nessa parte falaremos de taxa de amostragem. Para falar de taxa de amostragem, precisamos falar sobre teorema de Nyquist, taxa de amostragem de tempo real e taxa de amostragem de tempo equivalente. Se vocês digitarem aí no Google teorema de Nyquist, vão ver que a taxa de amostragem ou a frequência de amostragem precisa ser 2 vezes maior do que a maior componente de frequência do sinal que você está querendo ver. Vamos usar aqui um osciloscópio, já é um osciloscópio antigo. É um TDS 520C. Vou travar a taxa de amostragem dele em 1 gigasample por segundo, tá? E vou inserir nele 500 MHz, 250 MHz e 100 MB. Ou seja, em 500 MB a gente vai ter 2 amostras por ciclo, em 250 a gente vai ter 4 amostras por ciclo, e em 100 MB a gente vai ter 10 amostras por ciclo. Em cada uma delas a gente vai falar em interpolação seno de x sobre x ou interpolação linear. Então vamos fazer o teste aqui e usar o que o teorema de Nyquist fala. Vamos usar 2 amostras por ciclo, ou seja, como eu estou aqui, né, com 1 gigasample, vamos usar 500 MHz. Veja, 500 MHz já ficou difícil do osciloscópio trigar, porque são 2 amostras por ciclo, não é tão fácil. Mas vamos fazer aqui um stop para ver como ele fica. Veja, nesse caso aqui, eu estou com vetores, tá? Mas eu posso colocar nesse osciloscópio, que ele tem uma função interessante, que é eu intensifico as amostras. Veja. Ou seja, eu tenho aqui, né? Então, esse ciclo aqui, começa aqui, e vem até que eu tenho 1, 2 amostras. Olha como se comporta. E se eu colocar, nesse caso aqui, eu estou usando seno de x sobre x para interpolar. E se eu colocar linear, vou soltar aqui, olha como ele se comporta. Esse é o sinal que você vê, 2 amostras por ciclo, sem interpolação seno de x sobre x. Se eu colocar interpolação seno de x sobre x, ele tenta reconstruir o sinal. Ou seja, o teorema de Nyquist, na teoria é uma coisa, na prática é isso aí que você vê. Vamos agora usar 250 MB, ou seja, nós vamos ter 4 amostras por ciclo. Vou dar um stop aqui. Veja, ele trigou em uma amostra, isso aqui é uma amostra, né? Então tem 1, 2, 3, 4. O outro ciclo acaba aqui, né? Essa aqui já é do próximo ciclo. Entenda o seguinte, isso aqui são as amostras intensificadas. Todos esses pontos que tem entre amostras aqui, entre as amostras, né? São pontos calculados matematicamente, ou seja, se o sinal tivesse acontecendo algum glitch aqui, o osciloscópio não veria. E isso acontece em todos os osciloscópios, viu, gente? Vamos usar agora o seno de x sobre x. Vou apertar aqui. Veja. As mesmas amostras, né? Então, estamos aqui, né? Aqui começa. Então, tem 1, 2, 3 e a quarta aqui. O que acontece? Mesma coisa. Esses pontos entre as amostras aqui são os pontos, como eu falei anteriormente, são pontos calculados matematicamente. Bom, vamos agora para 100 MHz. Nesse caso, conseguimos perceber aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amostras. Ou seja, 100 MHz, 1 gigasample. De novo, esses pontos aqui são pontos matemáticos. Entre eles, né? Entre esses 2 pontos intensificados, esses pontos aqui são pontos calculados matematicamente. Vamos ver como o osciloscópio se comporta na interpolação linear. Olha, ele está funcionando praticamente igual na seno de x sobre x. Por isso que alguns fabricantes dizem que para a interpolação linear, você precisa ter no mínimo 10 vezes a maior componente de frequência. Porém, para seno de x sobre x, pode ser menos, 2 vezes e meia. Vamos agora falar de tempo real e tempo equivalente. Então, o tempo real é o seguinte. Quando você tem sinais aleatórios, você precisa de tempo real. Quando você tem sinais repetitivos, você pode usar um osciloscópio de tempo real, mas o tempo equivalente vai servir também. Tá bom? Vou explicar por que disso. No tempo real, você precisa de um disparo de trigger só um evento para você compor todo aquele sinal. No osciloscópio de tempo equivalente,
e aí nesses osciloscópios normalmente a taxa de amostragem eles mostram lá 50 gigasample, 100 gigasample, você precisa ter vários eventos de trigger para compor aquele sinal. Ou seja, se o sinal não for repetitivo, ele fica meio bagunçado ali. Vou tentar explicar para vocês com uma analogia com a câmera fotográfica. Imagina que você tenha duas câmeras fotográficas, uma de tempo real e uma de tempo equivalente. Pensando na de tempo real, a de tempo real você tem lá, imagina que a imagem que você precisa tirar, né, o objeto que você precisa tirar é um prédio e em cima daquele prédio tem um pássaro. Na câmera de tempo real, o que acontece? Você tira a foto e ele tira toda a foto daquele frame para você. Mostra toda a imagem, ou seja, o seu sinal foi recuperado, né? O seu sinal foi adquirido com um disparo só. Essa é a câmera de tempo real. Imagina a câmera de tempo equivalente. Vamos separar esse frame, né, essa foto, em 10 quadrados, então, ou 10 pixels, né? Então eu tirei o primeiro disparo, ele tirou pixel 1, segundo disparo, pixel 2, e assim por diante, foi indo. No pixel 10, onde está o pássaro, vamos supor que você tirou e o pássaro já voou. Quando você tirou aquela foto, ele vai mostrar a foto sem o pássaro. Quando essa câmera recompor o sinal para você e jogar na tela, vai mostrar um prédio sem pássaro. Ou seja, aquele sinal não era um sinal repetitivo, aquela imagem não era uma imagem repetitiva. Você precisaria, naquele caso, um osciloscópio de tempo real, como uma câmera de tempo real. Só num disparo ele já pega tudo. Nesse osciloscópio aqui, ele tem tempo real e tempo equivalente. Vou tentar mostrar um pouco para vocês de alguns sinais aqui, que eu não tenho um sinal de alta frequência que não seja repetitivo, mas eu vou tentar mostrar para vocês como ele se comporta conectando e desconectando o sinal dele. Então, como eu falei, vamos falar agora de tempo real e tempo equivalente. Como que o osciloscópio se comporta nessas duas modalidades de taxa de amostragem. Vamos usar um sinal de 500 MHz, tá? Eu vou aqui agora, veja, né? Ele está travado, né? Porque aqui nesse caso ele só está funcionando em tempo real. Ele está travado em 1 gigasample. Vamos habilitar aqui o tempo equivalente e preste atenção no que vai acontecer aqui. Ele já foi para uma taxa de amostragem muito maior. Por que está funcionando nesse caso? Esse é o exemplo que eu dei para vocês, a comparação com a máquina fotográfica de tempo real e tempo equivalente. Nesse caso, ele está fazendo vários eventos de trigger para constituir esse sinal. Está funcionando por quê? Porque esse sinal é um sinal repetitivo. Eu vou desconectar aqui para ver como ele se comporta. Olha, ele demora, veja, ele demora para constituir o sinal, para mostrar que o sinal saiu. Por quê? Ele está fazendo vários eventos de trigger. Vamos ligar ele agora. Se eu vier aqui, tem uma maneira que fica melhor ainda para a gente entender. Se eu vier aqui e colocar em vetores, olha só o que vai acontecer. Então ele demora para sair, porque ele está fazendo vários eventos de trigger para perceber que aquele sinal já não está mais ali. Ou seja, se fosse um sinal aleatório, só tempo real ia resolver, o tempo equivalente não resolveria. Vamos colocar ele aqui de volta. Ele demorou certo tempo para constituir o sinal novamente. Então, com esse sinal que eu tenho aqui, que é um sinal repetitivo, eu precisei conectar e desconectar para mostrar para vocês, tá? Mais ou menos qual que é o problema, né? Qual que é o problema que gera o tempo equivalente, a vantagem que gera o tempo real. Mas é isso aí, o tempo equivalente e o tempo real. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Dê um like aqui embaixo, isso é muito importante pra gente. Se inscreva, compartilhe o canal também. No próximo vídeo falaremos de comprimento de memória e taxa de atualização. Isso também é muito importante para você quando estiver adquirindo seu osciloscópio. Um abraço.